Pode sentar. Que culto abençoado, né, até agora. Realmente. Não sei de você, eu sinto a presença de Deus aqui entre nós. Eu gostei da parte da oração também. Acho que a gente podia fazer mais isso, né? Ter esse momento mais prolongado como igreja, para estar orando de forma coletiva. Muito bom. Como já foi falado, e você percebeu através dos louvores que foram escolhidos, que semana que vem é Páscoa. Semana que vem nós, no domingo, vamos celebrar a Páscoa. É um momento muito especial, uma época do ano muito especial, onde nós colocamos um ênfase a mais, um ênfase a extra, no maior ato de amor já demonstrado na história do universo. Estamos no momento de meditar novamente, de forma profunda, na mensagem mais importante na história de toda a humanidade. Isso é a mensagem sobre um homem judeu chamado Jesus, que viveu em Israel 2000 anos atrás e que morreu numa cruz, voluntariamente. Mas esse homem não permaneceu morto. De fato, como ele tinha predito, 3 dias depois da morte dele, ele ressuscitou. Assim, conquistando a morte e provando que ele era exatamente quem ele disse que era, o próprio Deus. E a nossa fé inteira, o cristianismo inteiro, se baseia nessa verdade. Nessa verdade, que esse homem não foi apenas mais um homem, mais um profeta, mais um mestre, mais um homem que tinha ensinamentos bonitos, mas que ele era o Deus homem, que veio a se entregar por nós, para que possamos ter a vida eterna. E essa verdade sobre a pessoa de Cristo é o que nos traz uma convicção extremamente profunda que, diante de todas as religiões do mundo, entre todas as diversas fés e crenças, que o cristianismo é a única e absoluta verdade, que não há outra verdade além do cristianismo. Não há outro acesso ao Pai a não ser por o Deus homem, Jesus. Semana passada, o pastor Jay deu início a uma mensagem que ele queria dividir em 2 partes, baseado no livro de João. Tem tanta coisa boa que ele sabia que ia ficar aqui 2 ou 3 horas pregando tudo aquilo. Aí ele resolveu dividir e ele me deu o privilégio de eu tentar encerrar essa mensagem chamado Eu Vi o Senhor. Para quem estava aqui a semana passada ou para quem assistiu na sua televisão, em casa, no seu celular, você lembra que analisamos por meio da mensagem, analisamos a vida de 3 pessoas. 3 pessoas que amavam profundamente Jesus, mas que estavam totalmente devastados ao saber que o mestre, o amigo, o irmão deles, tinha sido tratado como um criminoso, tinha sido brutalmente assassinado numa cruz. A gente pensou um pouco sobre a reação deles ao encontrar o sepulcro vazio. O que passava na mente, como cada um reagiu. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João, capítulo 20. João, capítulo 20, eu quero só refrescar a mente de cada um. Nós vamos ler novamente os versículos que foram ensinados na semana passada, só para também nos lembrar do contexto daquilo que vamos estar falando hoje à noite. João capítulo 20, começando no versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele quem Jesus amava, sabemos que é o apóstolo João, e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os 2 corriam,
Mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ela estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou. Ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, em pé, mas não o reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes: estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que ele lhe dissera. Então, a Maria foi dado uma missão especial. Ela teve a missão de voltar para os apóstolos e anunciar: eu vi o Senhor, Jesus está vivo. Agora, é impossível a gente saber exatamente o que passava na mente dos apóstolos naquele momento que ela estava falando isso para eles. Nós não sabemos os pensamentos exatos. Lembra que, até como o Lucas fala, eles não tinham compreendido ainda essas coisas. Apesar de que Jesus já tinha ensinado eles, já tinha avisado que era necessário que ele morresse, mas que 3 dias depois ele iria ressuscitar, mesmo assim eles não tinham compreendido tudo isso. Então é difícil a gente saber exatamente o que estavam pensando. Mas baseado no próximo versículo, nós sabemos que havia muita incerteza, nós sabemos que havia muita insegurança, muitas dúvidas e muito medo passando na mente deles. Olha comigo no versículo 19. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Lembra que os líderes religiosos que condenaram Jesus, que entregou Jesus para os romanos para ser crucificado, eles lembraram, como o pastor Jeff falou a semana passada, eles lembraram que Jesus tinha falado que quando ele morrer, ele iria ressuscitar. Então eles imaginavam que os discípulos iriam montar um plano de tentar roubar o corpo de Jesus, e aí sair pelas ruas anunciando que ele tinha ressuscitado. Então, os apóstolos, ouvindo essa mensagem, essas informações que o sepulcro realmente está vazio, eles imaginavam que esses judeus iriam achar que foi eles então que roubaram e iria atrás deles para fazer exatamente a mesma coisa que fizeram com Cristo. Então, com muita confusão, insegurança, incerteza, eles estavam reunidos junto nessa casa, portas trancadas, com certeza discutindo toda essa informação, tudo que tinha ouvido, tudo que tinha ocorrido, como que eles iriam lidar com a situação, como prosseguir em frente. E de repente a porta começa a abrir. Será que eles pensaram: já era? Os judeus chegaram, nos encontraram. E de repente eles olham, imagina o choque de olhar e ver o mestre vivo na frente deles, cara a cara com aquele que tinha sido crucificado, que foi morto e que foi sepultado. Lembra que
A última vez que a maioria desses homens tinha visto Jesus foi no jardim de Getsêmani. Foi na noite que ele foi traído por Judas. Naquele momento que aquele grupo de guardas do templo chegaram para levar Jesus embora. E tomado por medo, os discípulos, a maioria deles, fogem. Simplesmente abandonem. Simplesmente viraram as costas para Jesus, para salvar a sua própria vida. Viraram as costas para aquele que tinha tanto amado cada um deles, que tinha chamado eles pessoalmente, que tinha cuidado deles por tanto tempo. E também a gente sabe que o apóstolo Pedro, a última vez que ele tinha visto Jesus, foi depois da terceira vez que ele negou Jesus. Lembra que ele foi seguindo Jesus quando estava sendo preso, e ele vai até o lugar onde Jesus estava sendo julgado, e ele lá fora tentando observar, ele é questionado por uma pessoa que identificou ele e fala: você é um deles? E ele nega. Aí mais uma vez ele nega. A gente vê em Lucas 22, versículos 60 a 62, depois da terceira vez que ele é questionado, Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda, quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Essa foi a última vez que esses homens tinham visto Jesus. E agora em João 20, nós vemos esses mesmos homens, confusos, com medo, com muita dor, angustiados, tristes, inseguros, a maioria sentindo remorso pela sua postura diante de Jesus, com certeza arrependido por aquilo que eles tinham feito em relação ao mestre deles. Agora eles olham para a cara desse homem. E o que Jesus fala naquele momento? Ele deu uma bronca neles? Será que ele chega e fala: pessoal, o que está acontecendo aqui? Vocês ouviram falar que eu estou vivo? E nenhum de vocês saíram para me procurar? Nenhum de vocês foram atrás para ver se era verdade ou não? Vocês simplesmente agora estão reunidos aqui com medo? E você, Pedro, como assim que você me negou 3 vezes, depois de tudo que eu fiz por vocês? Vocês simplesmente abandonam, rejeitam, viram as costas, me negam. Provavelmente é isso que eles esperavam de Jesus. Puxão de orelha, uma bronca. Mas não é isso. Jesus, ele toma a iniciativa. Ele não espera os apóstolos virem atrás dele. Ele vai até onde esses homens estavam. E ele fala: paz seja com vocês. Paz seja com vocês. Eu só consigo imaginar o tamanho de alívio e de alegria que inundou os corações de cada um, ao ouvir, ver o mestre e ouvir essas palavras dele. Ao invés de receber condenação, eles recebem paz. Pensem nisso. Ao invés de receber condenação, recebem paz. E não é essa, na verdade, a mensagem da Páscoa? Não é essa a mensagem da cruz? Se você é um cristão verdadeiro hoje aqui, você reconhece que tinha um momento da sua vida, um tempo na sua vida que você também rejeitava Cristo. Que teve uma época da sua vida que você também escolheu o seu próprio caminho. Que você negou os propósitos de Deus para a sua vida. Virando as costas para a vontade dEle para você. Estando longe do Senhor. Mas ao invés de Jesus esperar você procurar Ele, ao invés dele ficar esperando você ir atrás dele, o que ele fez? Ele tomou a iniciativa. Ele foi aonde você estava. E ele chega diante de você, fazendo com que o Evangelho chegue aos seus ouvidos. E uma vez que você compreendeu o Evangelho, e você reconheceu os seus pecados, e você se arrependeu daquilo, como se você estivesse face a face com Jesus, você não recebeu condenação, você recebeu paz. Mesmo merecendo
a condenação, você recebeu paz. Romanos 5, versículos 1 e 2. O apóstolo Paulo fala: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a essa graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. João capítulo 20 nos lembra que todos nós merecíamos condenação, mas que o Cristo ressurreto vem até nós e Ele oferece paz, paz com Deus. Para pessoas que uma vez eram inimigos de Deus por causa da nossa má conduta, por meio da nossa fé nele, Ele oferece paz com o nosso Salvador. Mas não baseado no nosso mérito, não porque eu fiz alguma coisa boa, que instigou Ele a chegar para mim e oferecer isso, não pelo meu mérito, mas somente baseado no sacrifício de Jesus na cruz, que pagou o preço dos meus pecados. A Bíblia fala que qualquer um que entenda isso e tenha um momento de arrepender dos seus pecados e clamar a este Jesus que oferece paz, clamar por salvação e uma nova vida para que possa seguir Jesus para o resto da vida, essa pessoa é justificada. Ou seja, ela é totalmente perdoada, totalmente purificado dos seus pecados e não há mais condenação. Somente paz entre você e Deus. Que boas notícias. 1 Pedro 3,18, o apóstolo fala assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. O Cristo ressurreto te oferece paz. Sem você merecer, Ele vem até nós, Ele oferece paz. Volta comigo em João capítulo 20. João capítulo 20, versículo 20. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Então vamos dar uma pausa aqui. No próximo versículo nós vemos que além de oferecer paz, o Cristo ressurreto oferece propósito para as nossas vidas. Versículo 21, novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, eu cumpri o meu propósito aqui. Eu cumpri a razão pelo qual eu fui enviado, agora eu quero te dar um propósito. Agora eu quero que vocês continuem aquilo que eu iniciei enquanto estava aqui. Agora eu tenho um novo propósito para você. Vão, anunciem tudo que você já viu de mim, tudo que você ouviu, sejam minhas testemunhas diante dos homens até os confins da terra. Olha só como ele faz. Ele pega um grupo de homens com medo, inseguros, com as suas dúvidas. E além de oferecer paz, ele fala: olha, eu tenho também um propósito para você. E eu fico pensando, será que eles ficaram surpresos ao ouvir isso? Eu creio que sim. Eu imagino eles pensando: peraí, Ele ainda quer utilizar as nossas vidas para o seu reino. Ele ainda quer nos envolver na obra dele. Depois daquilo que fizemos, depois de deixar o medo tomar conta das nossas vidas, depois de abandonar, Ele ainda quer incluir a gente nos propósitos e os planos dele. Olha, o fato é que Jesus podia ter saído e levantado um outro grupo de homens, talvez mais valentes, talvez mais corajosos, para cumprir o propósito e a obra dele aqui. Ele podia ter pensado: olha, esses caras aí não dá. Já provaram que não vão ter coragem, já provaram que não conseguem compreender os meus ensinamentos certinho, mas ele não faz isso.
Ele volta para aqueles homens que ele tanto amava, sim, com os seus medos, as suas inseguranças, as suas falhas, as suas limitações. Ele volta para esses homens e fala: eu ainda tenho um propósito para as suas vidas. Eu ainda tenho um propósito para vocês. Eu vejo o potencial que vocês têm para fazer um grande impacto neste mundo, para fazer uma diferença na vida das pessoas. E aí eu tento aplicar isso para nós hoje. Talvez tem pessoas aqui que se encontram no mesmo lugar do que os discípulos naquele momento. Na mesma condição, talvez. Talvez tem pessoas aqui que sabem muito bem que têm cometido erros, que têm tomado decisões erradas, que têm agido de forma que você sabe muito bem não agrada o Senhor. Talvez o pecado, o medo, a tristeza, a ansiedade, a depressão, a incerteza, as dúvidas, tem levado você a ficar distante do Senhor. Muitas vezes a culpa e a vergonha nos leva a pensar que não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Eu já provei para Deus que eu não sou suficiente. Eu já provei para Ele que eu não consigo. Eu já provei para Ele que eu não sou digno de ser usado, de ser incluído mais naquilo que Ele quer fazer nessa terra. Muitas vezes a lembrança daquilo que fizemos nos trava num lugar de medo, de incerteza. Hoje à noite eu quero te dizer, Jesus ainda tem um propósito para você. Ele ainda tem um propósito para a sua vida. Ele ainda quer te envolver nos planos dele. Não importa o que você já fez no passado. Não importa as suas limitações, as suas fraquezas. Ele não quer simplesmente descartar você. Ele não quer simplesmente deixar você de lado, seguir em frente, deixando você para trás. Não, Ele ainda tem um propósito para a sua vida. Não importa o tamanho da fraqueza, das limitações, do nível de capacidade. Ele quer usar a sua vida para fazer uma diferença na vida dos outros. Ele quer usar a sua vida para avançar o reino dele aqui nessa terra. Ele quer fazer com que você deixe um legado de fé, de grande fé. Um legado de coragem, de devoção, de força. Um legado de uma pessoa devota ao Senhor, que permaneceu até o fim e que fez uma diferença enquanto estava aqui nessa terra. Eu vou te falar, não há nada melhor do que você viver dentro dos propósitos de Deus. Não há nada melhor que você possa experimentar nessa terra do que você reconhecer os propósitos que Deus tem para você e viver e cumprir aquilo. Não há nada mais gratificante, não há nada mais satisfatório, não há nada mais que possa trazer uma paz que excede todo o entendimento, um contentamento em qualquer situação, do que você viver o propósito que Ele tem para a sua vida. E para provar que Ele tem esse propósito para você, e quanto que Ele quer que você cumpra esses propósitos, Ele oferece mais uma coisa. Ele oferece a própria presença dEle. Não para apenas estar com você, mas para estar dentro de você. Olha o versículo 21 novamente. Versículo 21 e 22. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Bonito, né? Nos lembra da criação, quando Deus soprou o sopro de vida e deu vida física para Adão. Aqui nós vemos Jesus, o Criador do universo, soprando a vida espiritual.
se estes homens iriam realmente cumprir essa grande missão, esse grande propósito que foi dado para eles, eles iriam precisar de algo muito mais, muito além da sua própria força, muito além da sua própria sabedoria, da sua própria coragem. Eles iriam precisar da presença do próprio Deus, o Espírito Santo, agindo dentro deles e através deles. E se você já leu o livro de Atos, estamos estudando esse livro lá em Massaguaçu, toda quarta. Se você já leu esse livro, você sabe muito bem a diferença radical. A diferença radical. Só um minuto. Um dia a gente vai acertar esses microfones. Orem. Sabe que é muita frequência aqui, muito equipamento, muita coisa, e às vezes acaba interferindo e cortando. Então, peço perdão por isso. Mas se você já leu o livro, você sabe muito bem da diferença radical que aconteceu na vida desses homens, quando Cristo ofereceu a presença dele para estar neles. A gente vê um grupo de homens em João 20, trancados numa casa, temendo o que os homens podem fazer a eles. E aí a gente pula um pouco mais para frente e o livro de Atos demonstra uma coisa totalmente o contrário, oposto. Demonstra grandes homens de coragem, de fé, de ousadia. Olha comigo em Atos 4. Eu quero ler com vocês Atos 4, um trecho um pouco grande, mas eu acho que vale muito a pena, porque destaca aquilo que a presença de Deus faz na vida daqueles que abrem o seu coração e buscam a cumprir os propósitos de Deus. Atos 4, versículos 1 a 13, olha só. Isso é depois que Pedro e João curaram um homem aleijado. Aquilo chamou a atenção de uma multidão e eles se juntaram para ouvir aquilo que Pedro iria falar. Versículo 1 fala: enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Só um parênteses aqui. As mesmas pessoas que enfrentaram Jesus, levaram ele preso e crucificaram ele. Esses mesmos homens agora estão enfrentando Pedro e João. Continuando. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los, da mesma forma que interrogaram Jesus. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado, diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram, e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Pula para o versículo 18. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus.
Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Olha a diferença. É incrível. Mas como que eles chegaram a esse ponto? Porque o Cristo ressurreto apareceu diante deles e ofereceu e lhes deu a sua presença. Nem parece os mesmos homens. Como falei, você também tem um propósito. Você também tem um chamado. E esse chamado, na verdade, tem muita coisa em comum entre nós. Isso é, de você também testemunhar de Cristo. E eu sei que às vezes isso dá medo. Às vezes, quando nós olhamos para essa grande tarefa, nós sentimos inseguros e temos as nossas dúvidas. Entenda que Ele não está pedindo para você fazer isso pela sua própria força e sabedoria e coragem, não. Ele oferece a presença dEle, o Espírito Santo, para te capacitar, para te transformar, para te dar coragem para cumprir os propósitos, para viver o propósito pelo qual você é chamado. O Cristo ressurreto nos oferece paz quando não merecemos. Nos oferece um novo propósito e oferece a presença dEle para cumprir este propósito. Convido a equipe de louvor. Enquanto nós concluímos, eu pergunto para você: você já experimentou essa paz que Ele oferece? Será que essa paz que vem de Jesus já invadiu o seu coração e tomou conta? Será que você já conheceu a presença de Deus dentro da sua vida? Tem muitas pessoas que vivem vidas frustradas, tentando ser pessoas melhores, tentando ser moralmente melhor, fazer o que é certo, evitar o que é errado, mas não conseguem e falham, e ficam frustrados porque parece que tem algo que falta. O que falta para eu realmente ser uma pessoa diferente? Para eu ser transformado? Talvez falte a presença de Deus na sua vida. E como que isso acontece? Basta hoje você reconhecer que você também necessita dessa paz que Cristo oferece. Você precisa crer que esse homem, Jesus, não era apenas um homem comum, como eu disse, mas que realmente era Deus que veio até nós. Enquanto ainda éramos pecadores, morreu por nós. Enquanto ainda éramos inimigos, Ele morreu por nós. Mas que Ele não permaneceu morto, Ele ressuscitou. E que hoje Ele está aqui entre nós, em espírito, olhando para você, oferecendo paz. E basta você falar: eu quero essa paz. Eu quero que o Senhor rompe essa barreira de inimizade entre eu e Deus. Basta você pedir para Ele te salvar, para Ele te perdoar, para Ele te purificar dos seus pecados. Pede para Ele entrar na sua vida, te dar uma nova vida, para que você possa seguir Jesus com obediência e fidelidade até o fim. E se você já tem feito isso, e você aceitou a paz que o Cristo ressurreto oferece, e você sabe que tem o Espírito Santo habitando em você, eu te pergunto: você tem deixado Ele agir em você e através de você? Você tem permitido Ele a moldar o seu caráter, a te transformar, para te capacitar para viver o propósito pelo qual Ele tem te chamado? Pensem nisso enquanto nós cantamos. Reflete um pouco nisso. O que você tem feito com essas coisas que o Senhor oferece para você? Talvez hoje você precisa se render finalmente a Ele, se entregar a Ele definitivamente, para ser salvo da condenação, da ira de Deus. Ou talvez você precisa pedir para Ele te dar,
para Ele te ajudar a realmente permitir com que o Espírito Santo age, para Ele te dar coragem, força, fé, para poder cumprir o propósito que você tem aqui nessa terra. Neste momento, convido a igreja a se levantar, nós vamos cantar este último louvor. A frente aqui está aberto para conversar com o Senhor. Tem homens e mulheres que querem orar por você e com você. Também você pode estar orando onde você estiver, pode estar louvando o Senhor por tudo que Ele tem feito por você, tudo que Ele te ofereceu sem você merecer. E talvez com alegria você cante esses louvores, mas que faça, que seja um momento entre você e Deus, enquanto nós cantamos.